São Paulo é um país, nós dizemos, né? E a Justiça de São Paulo é gigantesca. Centenas de comarcas, milhões de processos, né? Milhares de juízes. E nós temos, por conta de ser um Estado com uma justiça antiga, até antiga do ponto de vista do tempo, nós temos muitos processos que são físicos, né? Com os fóruns fechados, acho que infelizmente esses processos vão ficar parados mesmo, né? A gente só vai. Como é que está lidando isso? Os processos físicos da Justiça de São Paulo, que são muitos ainda, né? Temos físicos, já são minoria, e o próprio provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu a forma como haverá o peticionamento nos processos físicos. É importante dizer que os processos físicos que ainda tramitam são aqueles que já estão numa fase muito avançada. Então, não são processos que estão em fase de citação, contestação e sentença, por exemplo. Óbvio que existem, mas não é a maioria. Quando houver alguma questão urgente nesses processos físicos, o peticionamento hoje pode ser feito digital. Então, o próprio provimento diz como isso vai acontecer. O advogado faz uma petição digital, ele cria um novo incidente vinculado àquele processo, instrui a petição digital com os documentos novos que justifiquem a urgência, o juiz vai apreciar e, quando as coisas se regularizarem, esse procedimento vai ser encartado ao processo físico. Então, não haverá nenhum prejuízo a direitos por conta do status do processo ainda ser físico. E eu queria, se você me permitir, Claro. acrescentar uma questão, porque eu estou vendo as pessoas que estão participando falando alguém falou exatamente sobre o processo físico, mas falando sobre os prazos que não deveriam estar suspensos. Eu acho muito importante a gente deixar claro que a suspensão dos prazos, ela tem por objetivo não prejudicar os advogados e as partes, porque os processos, pelo menos em São Paulo, não sei em todos os estados, mas em São Paulo eles estão tramitando, até onde o juiz pode ir. Mas há atos que dependem do advogado ou da parte providenciar um documento, providenciar uma escritura, providenciar uma apresentação de alguma coisa que, nesse momento de pandemia, a gente não pode exigir que mesmo os advogados ou as partes se coloquem em risco. Então, a suspensão dos prazos é exclusivamente para não permitir o perecimento de algum direito. Agora, as publicações continuam sendo realizadas. Inclusive, isso foi um pedido dos advogados. Do César, ele formulou um pedido tanto ao Tribunal de Justiça como para o CNJ, para que os prazos, para que as publicações fossem feitas, e isso foi acolhido, porque os advogados que conseguem trabalhar no processo, que conseguem obter o que for necessário dos seus clientes, eles levam isso ao juiz e os juízes estão despachando. Então, aqui em São Paulo, não são só questões urgentes que estão sendo apreciadas, não. Os juízes estão apreciando os processos regularmente, na medida do possível, e até o processo ser obstado por algum ato que não possa ser praticado.